decisão judicial que suspendeu o encaminhamento de pacientes para a emergência da Beneficência Portuguesa já repercute em Ribeirão e até nas cidades vizinhas. Dentre as primeiras soluções apresentadas está a criação de uma nova unidade para esse tipo de atendimento. O ano já começa com um abalo na saúde pública de Ribeirão Preto e a repercussão coloca toda a rede em alerta. O secretário municipal diz que, junto ao Ministério Público, no ano passado foram realizadas muitas reuniões com a diretoria da Beneficência. Todas as alternativas teriam sido oferecidas, mas a falta de soluções por parte do hospital levaram o caso à justiça. É bastante complicado, né? Porque ali tem apontamento em relação a recurso humano, estruturação física, equipamentos. São os 3 pontos principais, eu vou dizer assim. Eu digo sempre que a parte estrutural parece que é mais difícil, mas é sempre a mais fácil. A gente faz um investimento ali, faz a reforma e resolve. A manutenção de recurso humano, que é um grande problema. E, por último, a gestão de fluxos no hospital. Então, o hospital hoje sempre tem que trabalhar com fluxos, alta, precoce, não deixar o paciente muito tempo no pronto-socorro, dar destinação para ele rápida. A Benê recebe em média 30 pacientes de urgência e emergência, não só de Ribeirão Preto. 900 pessoas por mês sendo encaminhadas para outros hospitais pode ser uma nova realidade impossível de atender. Os principais parceiros neste momento serão o Santa Lídia e o HC Unidade de Emergência. São 26 municípios, 25 mais Ribeirão Preto, que levam pacientes a Benê. Benê, Santa Casa e o Hospital das Clínicas. O que nós fizemos ao longo do ano passado foi proteger, né, a cidade em relação ao Santa Lídia. O Santa Lídia que nós estamos ampliando as operações do Santa Lídia para dar suporte para a cidade. E o Hospital das Clínicas, que já opera no limite da capacidade, para absorver uma nova demanda, precisa criar uma estratégia que não vai afetar só a unidade de urgência e emergência. Não, depende da relação que a unidade de emergência tem com a unidade de campus e também com as outras unidades do sistema de saúde. Porque a gente tem que aprender o seguinte, tem pacientes que chegam aqui e que a gente precisa resolver aqui, mas tem muitos casos que podem ser redirecionados. E a gente tem feito isso, nós temos uma cultura de fazer isso, né? Então, precisa entender que nós trabalhamos em rede e cada ponto da rede tem que funcionar bem. Para administrar a primeira crise de 2026, os olhos da Prefeitura terão foco especial em cada uma das UPAs da cidade. É que elas também funcionam como porta de entrada para os principais hospitais de Ribeirão Preto. O reflexo do fechamento da emergência da Beneficência deve ser sentido em primeiro lugar aqui. E aquelas tendas que já estão armadas aqui na entrada da 13 de maio dão um novo sinal de alerta. É a dengue que vem aí para fazer aumentar o número de pacientes. As UPAs são um termômetro sempre, né? Porque é o que absorve a ponte entre a atenção primária e o ambiente hospitalar. Então, ali é uma atenção, um ponto de atenção para a Secretaria. Nós criamos um gabinete de crise. O prefeito está chefiando o gabinete de crise desde o dia do anúncio do fechamento da unidade da Benê. E o objetivo é a gente sempre estar um passo antes, é evitar o colapso do sistema, né? A resposta imediata da Prefeitura para aliviar o trânsito reforçado de pacientes entre as UPAs e os hospitais será a criação de uma nova unidade temporária, a URA, Unidade de Retorno Assistencial. Ela vai funcionar no conhecido núcleo da Rua Minas, nos Campos Elíseos. Ele teve atendimento na UPA, o médico iniciou o tratamento, fez a estabilização do paciente e acha que ele não precisa, tem critério de internação hospitalar, mas precisa ser reavaliado. Esse paciente não vai voltar em UPA mais, ele não vai perder continuidade, ele vai para uma nova unidade, onde vai ter uma equipe específica que vai dar seguimento já com tempo marcado, 24, 36, 48 horas, para que ele retorne. De lá, ele pode ou ter então a alta definitiva ou eventualmente encaminhado para internação. O objetivo, o protocolo que nós montamos é para que poucos pacientes sejam internados. A gente tem visto também que muitos pacientes ficam internados sem necessidade, fazendo exames que poderiam ser feitos de ambulatório. Eles ficando em casa, vêm, faz todos os exames e depois interna só para fazer o tratamento, né? Então tem uma certa ineficiência aí do sistema ainda, né? E a ineficiência, ela envolve estrutura, mas sobretudo as pessoas que estão trabalhando. A preocupação do secretário de Saúde não se limita apenas à gestão dos moradores de Ribeirão Preto. Cada ato, até que a Benê cumpra as ordens judiciais, terá que ser pensado regionalmente, porque o município hoje é destino de milhares de pacientes vindos de diferentes lugares da macro-região. Nós recebemos pacientes da região, nas nossas UPAs.
e isso traz uma sobrecarga ao sistema. Nós temos isso tudo diagnosticado já, acontece há algum tempo, há bastante tempo, e tem ampliado, né? Nós aumentamos em 15% o atendimento das UPAs de 2024 para 2025. Nós fizemos 1 milhão de atendimento nas UPAs 2025. Então, existe uma sobrecarga da região às nossas UPAs. O Ribeirão e região tem muitos recursos de saúde, né? A gente precisa trabalhar melhor, precisa cada ponto da rede render melhor. Então o HC vai continuar fazendo o que fez, agora, claro, fica mais atento, porque ele tem que ter uma boa conexão entre unidade de emergência e campus, né? Eu tenho ficado mais no campus, eu vejo muitos pacientes que passam pela unidade de emergência não precisavam ter passado por lá, poderia ter vindo direto para cá. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Por meio de nota, a Beneficência Portuguesa informou que a ação civil pública refere-se exclusivamente ao pronto-atendimento do SUS e as adequações já estão em andamento. A instituição destacou que mantém os demais serviços do hospital normalmente. Dr. Jorge Wilton Toledo, advogado, especialista na área da saúde, participa conosco. Seguimos então abordando esse assunto. Doutor, o secretário diz que foram muitas conversas e muitas oportunidades para a Beneficência corrigir os problemas. Não aconteceu, veio então a penalização judicial. 26 cidades estão penalizadas juntas, né? Quem vai responder por toda essa situação na análise do senhor? Boa tarde. Uma excelente pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, André. Boa tarde, Família Clube. É uma excelente pergunta, porque esses contratos de convênio com a Beneficência Portuguesa, a nossa querida Beneficência Portuguesa, tem um gestor. Essas situações, todo contrato, André, ele merece uma fiscalização. Então, respondendo objetivamente, falando, o responsável pela gestão desse contrato de convênio é que, em tese, teria que dar explicações do que foi feito para que as coisas não acontecessem da forma com que aconteceu, de vir uma decisão judicial e suspender a contratação. Obviamente que aqui ninguém mais tem 20 anos de idade para acreditar que isso não vai ter prejuízo para o usuário. É claro que vai ter. Obviamente que vai ter. Doutor, o experiente médico do HC disse que a ocasião pode ser oportunidade de rever todo o sistema de atendimento, de encaminhamento dos pacientes. O Ministério Público precisa ficar atento a isso e cobrar os responsáveis para fazer acontecer, né? Exatamente, André. Até para que servir de exemplo, né? Para que as coisas não se repitam. Porque agora, né, o que resta fazer é tentar, digamos assim, amenizar os transtornos que essa situação vai causar, vai acarretar. Mas, obviamente, que o Ministério Público tem que estar atento e cobrar, sim, a responsabilidade dos gestores, seja por parte do hospital que mantém um convênio com a municipalidade e seja também por parte dos gestores do convênio que a municipalidade mantém com a conveniada, no caso do hospital. A URA, essa unidade de retorno assistencial, de repente, é uma resposta que precisa vir talvez para ficar, ou seja, para tentar diminuir essa fila que existe entre a UPA e um leito hospitalar de alta complexidade? André, temos vários instrumentos para tentar mitigar essa situação. A UPA seria uma situação sim, né, porque isso pelo menos impediria que alguém ficasse lá na UPA aguardando a regulação, até que ele fosse encaminhado para o hospital, a depender da complexidade do caso dele. E ao ponto aí, na matéria excelente do Felipe, muitos casos, às vezes, são mal indicados, André. Mal indicados. Então, estão ocupando vaga, às vezes, na UPA, quando não deveria estar, ou está ocupando vaga no hospital quando não deveria estar. Às vezes, ainda está fechando o diagnóstico e poderia ter, sim, um lugar intermediário para fazer essa gestão e não ocupar a vaga daquelas situações dos pacientes que já estão definidos. Mas isso é uma situação, né? O que vai causar aí complexidade é realmente a falta de atendimento da urgência e emergência, que com certeza vai sobrecarregar o nosso já sobrecarregado sistema municipal de saúde. Doutor Jorge, o governo vem realizando aí, né, a chamada regionalização da saúde, ou seja, Ribeirão precisa intensificar, organizar, conversar com as cidades ao redor, porque essa crise atinge todo mundo e precisa de uma resposta coletiva. Com certeza, André. Temos os consórcios aí intermunicipais que estão aí para isso. É necessária articulação, é necessário que alguém tome a iniciativa disso. Ribeirão Preto, como um grande polo na área de saúde e como na região aqui, um dos maiores centros de saúde, já não era sem tempo se ele tomasse essa iniciativa, até porque, André,
os casos de dengue estão chegando, passou os casos de dengue, já temos os casos de gripe, e aí nós vamos ficar esperando as coisas acontecerem, superlotação. Essa situação da beneficência portuguesa, que sabe-se Deus quanto tempo vai levar para ser regularizada, não é mesmo? Está pendente aí de uma decisão judicial e vamos ficar de braços cruzados até quando? Dr. Jorge Wilton Toledo, advogado especialista na área da saúde, a quem eu agradeço pela presença aqui. Um abraço e até a próxima, Dr. Jorge. Forte abraço a você, André. Forte abraço à família Clube. Até mais.